Diogo, faça as honras da casa, Diogo. Não, faça Vossa Excelência. Thiago Isso aqui é a ascensão mais rápida da história do Grêmio. Quando eu conversei com ele, tu estava, hein, Thiago? Tu estava no DTG. Agora é o gestor da Arena. Gestor da Arena com a gente, é isso aí, Thiago? Gestor da Arena, o cargo é esse? Eu sou executivo da Arena e de operações do Grêmio. De operações também. Tu já sabe que a gente tem perguntas aqui importantes, né? Pra gente fazer. Expectativa de público para hoje? 15 a 16 mil. 15 a 16 mil. Isso. Por que tu acha que hoje 15 a 16 mil será o público da Arena e não mais do que isso? Primeiro, boa noite, Diogo. Boa noite, César. Boa noite, Keck. O Debona estava aqui também. Como disse o entrevistado da Keck, que é o colecionador, não guardei o nome dele. Agora me fugiu o nome daquelas camisas de 2001. Ali, isso. Ele está completamente certo na análise dele. São vários fatores, né? Todos os fatores que ele pontuou fazem total sentido e são reais. Época do ano, período do mês, a gente não passou pelo 5º dia útil ainda. A gente está num formato de campeonato que é inédito, já começamos com uma quantidade absurda de jogos. Então, o horário, televisão, tudo ele está completamente certo. Nunca, em nenhuma hipótese, é um fator só, é um conjunto de fatores. Tá, mas tu acha que o preço do ingresso que o torcedor está reclamando em alguns momentos qual é o peso nessa balança aí? É difícil mensurar o peso, né, Diogo? A gente não tem como uma ciência porque é muita sensibilidade. E o próprio, vamos falar do produto jogo. Se esse jogo fosse às 19h30, ele já teria outra característica. Se ele fosse num final de semana, o mesmo adversário, nessas mesmas condições, seria outra característica e seria outras influências, né? Então, até por isso que a gente vem comentando que a gente está buscando equilibrar e que os preços são dinâmicos, né? A gente está partindo de alguma lógica dentro dessa nova gestão que a gente assumiu da Arena para achar um ponto de equilíbrio que talvez demore um pouco para a gente conhecer de uma forma mais certeira, mas é inegável que as próprias variáveis elas não são fixas ao longo da história, né? Então, o momento, a questão econômica, então a gente está tentando adaptar uma ferramenta que seja flexível a essa dinâmica de preços para nós acharmos qual é a melhor formatação. E claro que a gente sempre tem partido de uma premissa, e a premissa que a gente partiu foi as mensalidades dos sócios para aí começar a pautar uma lógica de preço, enfim, toda essa questão. Eu dei uma aprofundada já, mas sim, eu acho que para fazer sentido a resposta... Thiago, esse estudo todo que vocês estão desenvolvendo na prática, que é mais ou menos o que a gente está vendo, né? A necessidade de desenvolver na prática, de entender um pouco o comportamento do torcedor, qual é o tamanho do risco? Vocês não têm medo da gente perder engajamento no primeiro momento? Uma coisa que a gente pode afirmar é que a gente não vai ter medo de errar. E muito menos medo de corrigir. Isso é certo. Já corrigiu, inclusive, né? Com relação ao próximo jogo. Isso foi um ajuste que a gente fez mediante a todas as variáveis que a gente vem analisando. Então, tão importante quanto não ter medo de errar é ter coragem para consertar algum possível erro. E mesmo antes de detectar um erro, um ajuste pode ser feito, né? Porque a ideia é, óbvio que é aumentar faturamento, mais óbvio ainda é que o torcedor se sinta bem aqui dentro, né? Ainda a gente tem que, como premissa, sempre respeitar aquela lógica que o sócio torcedor cadeira, o sócio torcedor arquibancada, aquele sócio que não precisa comprar ingresso, ele sempre vai ter a maior vantagem, seja qual for o cenário, mesmo nessa... Porque ele paga mais, obviamente. Ele é o principal... a principal conexão do clube com o torcedor é nessas modalidades, né? Ela é uma receita recorrente, é uma receita importante. Já tem mais de 20 anos que o nosso quadro social se estabeleceu num patamar muito alto e é uma receita importantíssima. E num segundo nível de importância, agora a gente vai começar a deixar isso evidente, ser sócio torcedor, aquele que tem preferência de compra,
e desconto comprando os pacotes. É, isso aí que eu queria chegar. Isso é inegociável dentro dessa nova modalidade, dessa nova ideia de vender ingressos, os pacotes, que em tese, pelo que eu vi, é isso, né? Me corrija se eu estiver errado, tá, Thiago Floriano? Me corrige. Quem compra pacotes de jogos, nominalmente acaba pagando menos individualmente. Se comprar 4, 5, 6, 7 jogos. Se for pegar unitariamente, acaba no final das contas aí que está o desconto. É isso, isso não se abre mão. Não, é a lógica do produto. Porque e a estratégia. Conceito, é o pilar ali. É a estratégia que foi construída para a gente atender essa necessidade que é completamente justa de ter uma atratividade econômica, para a gente ter uma previsibilidade de receita, né? E para respeitar a dinâmica do sócio, né? Para sempre a gente ser pautado pelas mensalidades do sócio, pelos direitos do sócio, e aí a gente ir numa escalada de facilitação e de benefício nessa linha. Sócio torcedor cadeira e arquibancada, sócio torcedor ouro e diamante mais pacote individual vai ser mais caro. Eu não sei se a Kek está nos ouvindo lá, Kek, tu quer fazer uma pergunta? Eu tô ouvindo, eu queria fazer uma pergunta. Tudo bem, Thiago? Boa noite para ti. Boa noite, Kek. No jogo já contra o Novo Hamburgo no final de semana, a gente já tem um valor promocional no setor da cadeira sul, que é um setor que dificilmente lota, né, quando o jogo é o corriqueiro, quando o jogo é no meio da semana, quando o jogo é no final de semana, a gente só vê aquele setor lotado quando se tem promoção. E no ano passado se entendeu muito isso. Teve uma promoção até para as mulheres, né, durante todo o restante da temporada por R$40. Sim. Existe essa possibilidade de manter esse valor também para Campeonato Brasileiro e Sul-Americana, porque é um setor que a gente vê que não tem tanta adesão assim, e com a promoção pode ser que melhore isso, né? Na verdade, que isso não é uma promoção, é uma nova política de preço que vai ser estabelecida. Essa é uma nova regra de negócio. A Gramado Sul, a gente já fez todas as alterações necessárias em sistema, em desconto de sócios, que vão estabelecer isso como uma regra nova e um modelo novo de precificação para a Gramado Sul. Ela vai sempre espelhar, entre aspas, a gente pode analisar assim, o valor da arquibancada norte. Em qualquer competição. Em qualquer competição. E também o desconto do sócio diamante e o sócio ouro, que antes era 40%, né? Agora também vai ser 50%. Tu tá criando a Geral Sul? Não, porque tu queria ter a geral, né, a geral do Grêmio, que é na arquibancada norte, tradicionalmente, desde o primeiro momento. Quando tu cria como política de preço a definição de um preço idêntico, de um lado e de outro, eu posso dizer isso? Obviamente que criar a geral não, porque a geral é uma torcida organizada, é outra lógica. Mas ali é cadeira também. Ali é cadeira, mas do ponto de vista, até nesse aspecto, né? De ocupação de espaço, com um preço promocional, porque o preço mais barato da arena, historicamente, é o preço da arquibancada norte, por não ter cadeira. Tu vai ter um preço de sem cadeira, tendo cadeira na arquibancada, na Gramado Sul, não tem ideia de tirar as cadeiras da Gramado Sul. A gente nem pode por norma técnica. Nem pode. Não então, pode. Então é interessante, Diogo, o Grêmio está criando essa sim, uma modalidade de preço barata para o torcedor, né, dentro de uma nova lógica. E também do ponto de vista da imagem, né? Pro time é bom tu ter atrás da goleira pressão e tal. Isso serve para aquela arquibancada lá também, né? Da Gramado Leste. A arquibancada norte, ela tem as suas peculiaridades, né? E elas vão se manter as peculiaridades dela, que é as torcidas organizadas reconhecidas, elas estão alocadas ali por um acordo que a gente tem com o Ministério Público, com policiamento, com vários quesitos para funcionamento de organizada, que vai dar aquela experiência desse tipo, e é o coração do estádio, a gente sabe, que é a parte mais pulsante. Mas a gente já vinha percebendo, e ao longo dos anos, né? E acabou amadurecendo nessa decisão de tornar a Gramado Sul
um espelho em termos de preço e atratividade econômica da Arquibancada Norte, mas tendo uma experiência um pouco diferente. Ali não vai ter torcida organizada, ali não vai ter banda, mas vai ter um preço super atrativo que a gente, bem como tu citou, em todos os momentos que a gente fez algum tipo de movimento para ocupar, a resposta foi imediata. Sabe que eu gosto muito da ideia do tentativa e erro, tá? Eu gosto muito disso. Porque a gente está aplicando, a gente comprou a ideia das arenas, Diogo, botamos as arenas. Então as arenas vai ter que ser assim a partir de agora, desde a Copa do Mundo e tal. E a gente tentou aplicar a cultura de outro lugar aqui. Né? Seja não ter mais arquibancada, que era a base do torcedor e tal. O que vocês já acertaram e o que vocês já erraram nessas tentativas iniciais que vocês estão tendo de construção de uma nova política de preço? Na minha avaliação, e a gente está sempre analisando isso, eu acredito que a gente partir da lógica de pacotes e baseado no sócio, a gente preserva o benefício daquela relação mais importante, entre aspas, e que tem uma relação, nos últimos 20 anos, como eu disse, o quadro social muito importante. Trabalha com a fidelização. Com a fidelização. Premia a fidelização. Se a gente quer criar fidelização, a gente não pode esquecer de quem sempre foi fiel nesses últimos anos, né? Nesses últimos 20 anos. Então, a gente se acostumou muito a ver o quadro social como algo já recorrente e esquece que ele é um season ticket com outro nome, né? E com uma relação institucional que dá direito a voto, mas né? É uma espécie de pacote também, mas eu acredito que a gente partiu dessa premissa. Também a questão dos valores baseado nas tabelas de preço que a gente tinha. Historicamente, elas vieram evoluindo e tinha uma base. E aí tem um outro aspecto, né? A gente teve internamente que fazer um movimento de ajuste de mensalidade. Por quê? Porque a Arena funcionou nesses primeiros 13 anos com duas possibilidades de acesso. Ou via quadro social, pagando mensalidade, ou via bilheteria. E elas não se conversavam muito, esses mundos, né? O Grêmio pagava lá a sua sessão onerosa para a OAS durante esses 13 anos. Ela contabilizava isso no seu fluxo financeiro. A gente botava os nossos sócios para dentro do estádio e o restante, os outros 38, variava esse número, 35, 38 mil ingressos eram comercializados, mas aquela receita dos 20 e tantos mil sócios, que também varia, estava garantida. Se a gente não fizesse essa intersecção entre as duas possibilidades de acesso, a gente ia acabar gerenciando um estádio com 35 mil lugares para venda e sem o valor da sessão onerosa, enfim. Então, a gente, independente de pacote, independente de política de venda de ingresso, a gente ia ter que fazer uma mexida para juntar esses dois universos que não se conversavam muito, conversaram parcialmente durante esses 13 anos, em alguns momentos que as coisas estavam melhores, outros piores, enfim, conversava-se menos, né? Mas isso era necessário ser feito, de qualquer maneira, esses ajustes. Qual é a meta de venda de um plano desses? Existe uma meta? Ou melhor, qual foi a adesão, CCD? Qual foi a adesão do torcedor, o engajamento do torcedor em relação a esses pacotes? Assim, eu não vou entrar em números, tá? Mas a gente tá vendo que é crescente, né? Que conforme o apelo do jogo, e se fala nisso, gradualmente é exatamente o que a gente vem falando. Isso é uma troca de cultura. A cultura de compra individual é de 50 anos, né? A gente vai mudar uma lógica de consumo e isso vai demandar tempo, vai demandar entendimento, vai ser desgastante explicar isso massivamente, mas a gente tem convicção que quando houver o entendimento que é um benefício muito palpável em termos econômicos, a gente vai estar entregando justamente o que se mais reivindica, que é uma facilidade econômica, uma melhoria econômica no valor do ingresso, né? Porque é uma quebra de paradigma, tem que mudar a experiência que o torcedor está acostumado a desfrutar indo a campo, né? Pacotes, né? É algo assim diferente, né? Porque tem umas reclamações, Thiago Floriano, que é o
responsável pela operação da Arena, que está aqui conversando com a gente. A Keck também, né, Keck, me ajuda aí, volta e meia, a Keck entrevista alguém que diz que, olha, unitariamente alguém reclama que foi comprar um ingresso e desta vez, nesse ano, está muito mais caro, unitariamente. Não tá. Não tá. Não. Isso aí a gente tem certeza absoluta que não tá. Mas tá mais caro que o ano passado, né? No finalzinho do ano passado, hoje tá mais caro. Hoje tá. Hoje, para esse jogo, alguns setores sim, outros não. Nesse ponto, muita gente confunde com aquele período Marcelo Marques. Né? É que aquele período, aqueles 5 jogos, inclusive naqueles 5 jogos, Foi avisado, inclusive. Foi avisado que era para celebrar a aquisição da administração da Arena, né, que o Marcelo fez e tem que ser sempre saudado por todo mundo. Mas foi muito claro que aquilo ali era um período de celebração, aqueles 5 jogos, porque eram valores, até que eles não eram operacionais, né, em termos de custo de abertura do estádio, eles não interagiam diretamente com as mensalidades sócios, né, então, mas respondeu, eu acho que foi excelente, né, mas zero problemas com isso, porque como todo mundo estava em consenso em fazer aquilo naquele momento. Mas tanto é que existem várias variáveis que determinam o público, que Grêmio Fortaleza, que foi um jogo 19h30, se eu não me engano, meio de semana, deu 19 mil pessoas mesmo com aquela tabela de preço, né? Então, não estou dizendo que a nossa torcida não é fiel, não, mas existem variáveis que determinam o público... Vão além do preço. Que vão além do preço. O preço é um fator, claro que é, e a gente sabe que é. E a gente não está dizendo que existem outras variáveis para não olhar para o valor preço e atender o que o torcedor quer. De jeito nenhum. Mas são vários fatores e a gente está interagindo com todos eles, partindo de uma lógica de dados praticamente nova, porque a influência sobre os dados é completamente outra, no momento que a gestão é nossa, né? A gente tem um histórico de dados baseado na relação do estádio com o público nos 13 anos. E a gente sabe que a simples presença do Grêmio cria uma influência diferente no comportamento do torcedor. Então, a gente também tá partindo de um ponto novo para fazer as análises e, volto a repetir, a gente não vai ter medo de errar e não vamos ter, muito menos a gente vai ter medo de corrigir. Sabe que essa relação do preço com a participação da torcida é uma coisa que é muito difícil de avaliar mesmo, né? Vai ter que fazer. E a gente falou da Nova Geral ali. Da Gramado Sul. Eu vou carimbar Gramado Sul de Nova Geral. Tem algum outro setor que vocês estão trabalhando? Hoje estreia a cadeira Gold Premium, né? Isso. O Alex Leitão, nosso senhor, quando chegou aqui, ele fez vários diagnósticos e... Lembrando sempre, né, Thiago, tu trabalha reportando diretamente ao Alex, né? É tu e ele. Linha direta. Todo dia. Já é uma diferença gigante, porque a Arena agora ela tem um executivo que é da Arena, um responsável, mas que é do Grêmio. Não, e mais do que isso, que conhece o torcedor do Grêmio. Isso é fundamental na hora de saber qual é o jogo que vem mais, que gosta, de tarde, de dia, de noite. O Fortaleza, quantos jogos Grêmio e Fortaleza já trabalhasse? Vários. Isso é fundamental, né, na hora de trabalhar com o estádio. E quando o Alex chegou aqui, a gente teve uma conversa justamente sobre isso, e foi muito legal porque ele pensa exatamente... A gente tem a mesma opinião sobre essa questão de comportamento de público. Eu disse, olha, Alex, eu entendo que se a gente tiver com um modelo pronto para dizer, olha, se a gente fizer isso aqui na Arena vai dar certo, a gente tem 90% de chance de errar. Porque, por todos esses fatores que a gente mencionou aqui antes, que a gente tem que recoletar dados, e ele pensa muito parecido, a gente tem que testar. Então essa coragem também está vindo, inclusive, principalmente dele, da gente acertar, errar, ajustar, analisar e trocar ideia. A gente faz um colegiado, às vezes a gente senta e discute, cada um fala uma coisa. Então isso está sendo muito legal, até é bom falar sobre isso, porque os próprios pacotes foi um primeiro trabalho que saiu unido com o pessoal oriundo da Arena Porto Alegrense, que a gente absorveu no clube, junto com o clube. Eu me lembro quando a gente conseguiu fazer, a gente falou, nossa, primeira vez que a gente consegue fazer isso juntos. Isso é interessante, um bastidor legal, né? Então, ficou todo mundo muito orgulhoso, assim, de conseguir construir algo que foi a várias mãos. Não dá para dizer que essa ideia foi minha ou de outra pessoa. Todo mundo contribuiu um pouquinho e foi criando
essa lógica, esse produto, em cima de um conceito que o Alex nos desafiou, né? E aí, Thiago, a gente precisa fazer a transição. Eu queria te agradecer muito aí, agradecer também a comunicação do Grêmio por ter te trazido aqui, a gente podendo tirar algumas dúvidas importantes nessa questão, né, Keck? Hoje eu e a Keck falávamos fora do ar sobre isso. Agora nós vamos para a transição, Debona já está aquecendo a voz aí. Queria muito te agradecer, muito obrigado. Obrigado, pessoal. Como eu falei em algumas oportunidades, a gente vai precisar muito do apoio de todo mundo para ajudar a esclarecer. Isso vai ser recorrente, né? É bom a gente também salientar que o Conselho de Administração está nos apoiando em tudo. Tudo é reportado, tudo é validado pelo nosso presidente e os vice-presidentes. Então, o torcedor pode ficar tranquilo que tudo que a gente puder fazer para analisar cada detalhe vai ser feito, e o intuito é acertar, né? E ajustar as coisas ao longo do futuro aí, que a gente sabe que não tem um prazo definido para poder ter um raio-x pronto, mas a gente quer ir aos poucos aumentando o grau de acerto.